Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós. Bom, pessoal, boa noite oficialmente, né? É um prazer enorme a gente estar aqui hoje recebendo a professora Thalita Cesaretti. A Thalita é uma amiga, é uma das grandes referências que a gente tem hoje na parte de envelhecimento, idosos. É uma pessoa que está ligada tanto à parte acadêmica quanto à parte prática, né? Tem várias situações específicas aí para compartilhar com a gente. Especificamente, a Thalita não tem a abordagem da água, mas a gente está aqui para fazer essa ligação, né? Fazer essa ponte com a nossa água, tá? Então, assim, aproveitem o máximo a oportunidade de estar com ela, tirem as dúvidas, tá? A gente vai funcionar no mesmo esquema que a gente vem funcionando nas outras palestras. A Thalita vai fazer a parte teórica, né? Ela vai fazer a apresentação dela, e aí, em seguida, a gente já abre para aquele nosso debate, tá bom? Thalita, fica à vontade, tá? A turma é sua. E obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço muito ao convite da Renata, uma companheira aí de jornada, de vida, de crossfit, de tudo mais. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Então, como a Renata falou, né? Eu não tenho vivência na água, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gerontologia também precisa estar alinhada com os profissionais que estão trabalhando na água. E como a gente tem perdido, né, espaço nas atividades aquáticas pelo gap que se faz dentro dessa abordagem, né? Então, gente, mais uma vez, é uma honra estar aqui falando com vocês, falando com profissionais de educação física que estão aí estudando, se dedicando para ter uma atuação e um campo, um espaço, né, no mercado de trabalho de maior reconhecimento. Então, hoje eu vou falar da educação física em gerontologia, ou seja, a área da educação física dedicada ao estudo e atuação em relação às pessoas idosas. E isso tanto em relação à atividade terrestre, tanto em relação à atividade aquática. O meu Instagram é Envelhecer Bem. Quem quiser me acompanhar, esse QR Code vai lá para o Instagram também. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, para que as coisas façam sentido. Então, eu sou bacharel em Educação Física, sou titulada em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eu sou a única titulada no Rio de Janeiro. No Brasil, são 20 profissionais de Educação Física titulados. Tenho pós-graduação em Geriatria e Gerontologia, e sou mestre em Ciências Cardiovasculares, estou na comissão científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e aí algumas outras atuações, enfim, mas queria passar para vocês esse panorama. A minha missão, né, sempre foi instrumentalizar a educação física para que ela seja atuante na gerontologia. Comumente, ainda mais agora nas redes sociais, a gente se depara com esse cenário. As pessoas falando muito bem do exercício físico, e essa é uma ação canadense para que as pessoas refletissem sobre os últimos 10 anos de vida dela. Então, colocando o movimento como um divisor de águas entre uma pessoa que envelhece com independência e uma pessoa que envelhece dependente de cuidados.
Então, a gente vê... Só está sem som, mas acho que é sem som mesmo. Tá. Então, do lado esquerdo, a pessoa ainda realizando as suas atividades que faz sentido para ela. Do lado direito, uma pessoa dependente. Então, seja no ambiente acadêmico, no ambiente prático, a gente vê que o exercício físico ele tem um lugar de destaque. Mas a gente encontra frequentemente a educação física exatamente como essa foto, ao mesmo tempo desesperada por um mercado, por uma atuação, por um campo de atuação melhor, mas, ao mesmo tempo, de olhos fechados. E aí o meu objetivo hoje é abrir um pouco os olhos para vocês, os olhos de vocês, para essa área de atuação que é a gerontologia. Porque frequentemente também essa é a realidade que a gente encontra na gerontologia. Essa é a roda da interdisciplinaridade da gerontologia, que eu retirei de um livro extremamente famoso, onde a gente vê que no centro tem uma pessoa idosa robusta, 60 a mais, e a gente vê todas as profissões, e a gente não vê a educação física, né? Então, tem nutrição, odontologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, arquitetura, engenharia, fisioterapia, psicologia, musicoterapia, medicina, serviço social, e a gente não tem educação física. Enquanto isso, a gente vê que a fisioterapia, ela cresce de forma muito organizada nesse meio. Então, eu coloquei aqui um recorte do site do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, da legalização da especialidade da fisioterapia em gerontologia. E o que é a fisioterapia em gerontologia? É a prática de exercício, tá? Então, a gente vai encontrar algumas particularidades da profissão, mas, de modo geral, eles estão prescrevendo exercício físico, porque é a chave para o envelhecimento de qualidade, não existe outro caminho. Então, enquanto a gente fica que nem aquela menina lá, de olhos fechados e, ao mesmo tempo, em franco desespero, uma outra área está amadurecendo na nossa frente, tá? Então, essa fisioterapia gerontológica, ela é colocada como prescritora de exercício. Então, eles têm simpósio, eles têm associados, essa é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia. Então, por exemplo, eu estava no congresso em São Paulo agora, e eles fizeram um jantar na ocasião do congresso. Então, eles são muito organizados. Enquanto a gente tiver com a mão na cabeça, desesperado, e ao mesmo tempo tapando os olhos para isso, a gente vai ficar sempre aquém do que a gente poderia, tá? E para isso a gente precisa entrar nessa área, para isso a gente precisa abrir os olhos para essa área. Porque o envelhecimento no Brasil, o envelhecimento populacional, ele já está maior do que as projeções que a gente já teve, e ele vai ser ainda maior, né? Então, aqui, a gente está aqui em 2020, 2025, onde a gente tem aí 15% da população brasileira idosa, mas a gente vai chegar em marcos de 40% em 2100, né? Então, de 20% já. Então, é algo que a gente precisa se preocupar. E a proporção das pessoas que mais envelhecem são as pessoas mais velhas, ou seja, pessoas com 80 anos ou mais. São as pessoas que vão aumentando em volume aí, liderando também esse envelhecimento populacional. E aí, rapidamente, isso se deve à transição demográfica, transição epidemiológica, e que vai resultar no aumento da expectativa de vida, tá? O último censo colocou para a gente que a gente cresceu 54, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. Então, essa transição da pirâmide etária no Brasil, ela acontece de forma muito acelerada. Então, a gente era um triângulo e a gente está migrando para um peão, tá? Então, a gente está estreitando a base, alargando o meio e alargando o topo. Isso significa que estão nascendo menos pessoas. O meio, hoje em dia, é a maior proporção, mas o topo ele está se alargando também. Ou seja, mais pessoas com 75, 80, 89, 90 anos estão enchendo essa pirâmide etária, tá? Que não é mais uma pirâmide no caso do Brasil.
Mas qual é o problema dessa aceleração em tão pouco tempo? Por exemplo, aumento de idosos de 57% em 12 anos. A gente não teve tempo ainda para mudar a nossa mentalidade em relação ao envelhecimento. Então, essa reportagem aqui do século passado, falava que um ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Então, será que a gente conseguiu amadurecer olhando para a pessoa idosa, trabalhando com a pessoa idosa, para que a gente não seja esse indivíduo que acha que as pessoas com 40, 50, 60 anos são incapazes, como uma velhinha? Porque hoje a expectativa de vida no Brasil é de 75,5 anos. Então, a gente tem aí um ganho de mais ou menos 30 anos na expectativa de vida. Quando a gente fala de expectativa de vida, quando a gente fala de viver mais, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma abordagem de curso de vida. Isso é importante porque, se você atende pessoas adultas, jovens, elas estão no processo de envelhecimento. Se você atende mulheres de 50 anos, elas estão no processo de envelhecimento. E quanto mais eu acumular capacidades físicas para esse topo, menor vai ser a chance de eu envelhecer ultrapassando um limiar de dependência, tá? Então, a gente precisa entender que o conceito de saúde para a pessoa idosa é que ela tenha autonomia e independência, independente da quantidade de doenças, patologias e multimorbidades que ela tenha. E aí, por que a gente está onde a gente está? Então, como eu falei, a gente tem um envelhecimento populacional acelerado. Aqui nessa primeira parte, a gente vê que a França levou aí mais de 100 anos para se tornar um país velho, e a gente tem 20 anos para se tornar. E, ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade, porque aqui nessa régua do GIF da OMS, a gente via que a pessoa tinha uma fase ativa e uma fase inativa. E agora, nessa abordagem de curso de vida, a gente entende que o indivíduo, mesmo na idade mais avançada, ele pode ter uma nova carreira, ele pode criar uma nova família, ele pode fazer viagem, ele pode aprender. Então, fazer com que essa pessoa seja ativa nesse espaço de vida a mais, o exercício físico vai ser preponderante para que ela consiga exercer, assim como a gente viu aquele vídeo anteriormente. Existe um déficit de geriatra no Brasil, existe um déficit de profissionais especialistas em gerontologia também, em qualquer área também no Brasil. E aí, o Estatuto do Idoso fala que é importante que esse indivíduo preserve a sua saúde física e mental. E o exercício físico vai ser um instrumento. Então, esse benefício que a gente traz para essas pessoas idosas, ela está regida lá no Estatuto da Pessoa Idosa, assim como na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, assim como documentos mais atuais, como eu vou mostrar mais à frente. Importante que a gente entenda que existe a revolução da longevidade, e a gente chama também de tsunami 60+, ou seja, uma grande parcela de pessoas envelhecendo, onde grande parte tem renda própria, quebram barreiras, são pessoas acostumadas a quebrarem barreiras. Por exemplo, as mulheres que são idosas hoje, elas passaram a tomar pílula, né? Isso foi uma grande revolução. Então, são mulheres e são pessoas disruptivas, de uma geração que precisou enfrentar inúmeras barreiras. Então, eles namoram, eles casam, eles trabalham, eles jogam, eles fazem exercício, né? A gente também chama o Tsunami 60+, de mercado da longevidade, economia prateada, revolução prateada. E aí, algumas oportunidades de mercado dentro do mercado da longevidade são os cuidados de fim de vida, saúde mental, gestão de cuidado, estilo de vida, mobilidade e movimento, gestão financeira, engajamento e propósito. Essas pessoas, quando comparadas com os mais jovens, o consumo dos maduros cresceu 3 vezes mais rápido na última década. Então, esse é uma pesquisa chamada de Tsunami 60+. Se vocês quiserem colocar no Google, vocês vão acessar um relatório dessa pesquisa. E é um mercado ainda intocado e que está bem debaixo do nosso nariz, a próxima grande economia. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas de uma forma diferente. Por quê? Esse mesmo grupo fez uma outra pesquisa, que é o Núcleo 60+, que fala do mercado da longevidade.
Então, o que eles entenderam que o mercado da longevidade precisa? Eles chamaram de 3 E's, que é encantar, entender e entregar. Então, os 60 mais, eles falaram que precisam de mais entendimento, menos preconceito, mais relacionamento e mais soluções. Então, é exatamente esse caminho que a gente precisa raciocinar lá na nossa aula, seja qual for a sua metodologia, que você esteja aplicando aí nas atividades aquáticas. Quando você está olhando para a pessoa idosa, você precisa pensar nesses 3 E's. E a gerontologia, ela é a ponte mais segura para que a gente desencadeie os 3 E's, que é entender. Então, antes de entregar, encantar, a gente precisa entender quem é essa pessoa idosa, as particularidades, como não agir com preconceito, né? Como prescrever de forma assertiva. E aí a pandemia trouxe isso de forma muito apropriada, e as demências eu acho que também é um novo mercado, né? A gente não olha tanto para as demências, a aula coletiva particularmente é mais difícil, mas aqui próximo da gente tem um programa que é de hidroginástica ou atividade aquática para pessoas com Parkinson e Alzheimer. E aí, como acredito que isso não seja muito difundido da forma correta, eles têm um horário só na tarde, que é mais ou menos 14 horas. E eu tenho um monte de aluno por aqui que gostaria de fazer, os filhos até ficam sabendo, mas não tem outros horários. Então, eu acho que é uma grande oportunidade montar pequenos grupos para pessoas com necessidades aí, com doenças neurodegenerativas, com transtornos motores também, e com necessidades mais aparentes. Só que, ao mesmo tempo, a educação física ela continua se escondendo, porque ela tem medo disso. Ela tem medo das multimorbidades relacionadas ao envelhecimento. Então, lidar com o idoso, às vezes, é um pouco assustador, porque ele combina multipatologias, multimorbidades que acabam fazendo com que a gente recue um pouco, né? E a gente se baseia muito na idade cronológica. Vou falar um pouquinho mais à frente também. Verdade, mas a verdade é que esse artigo traz a necessidade de uma mudança de olhar, né? A gente precisa dar fim à era da doença, porque à medida que a população envelhece, a gente vai conviver com pessoas com doenças crônicas e síndrome de interação mútua. Então, o caminho é a gente entender essa abordagem, apesar das multimorbidades, e começar, porque esse vai ser o cenário cada vez mais comum. Mais comum também, embora a gente não perceba, é o idadismo. Então, a gente tem um relatório mundial sobre idadismo, que na gerontologia é muito valorizado, e o idadismo, ele é um preconceito em relação à idade, em qualquer idade, mas com o idoso acontece mais. Então, quando você pensa, sente ou age em relação à idade da pessoa, a gente pode estar sendo idadista. O que é muito comum na educação física é o idadismo da fala, é falar com o idoso de forma infantilizada, num tom infantilizado, num tom no diminutivo. Então, estou dando aula, então, olha, levanta o bracinho, pega a bolinha. Então, isso é extremamente prejudicial. Então, a gente pode ter o idadismo em relação ao estereótipo, ou seja, como pensamos, ao sentimento, de forma preconceituosa, que é como sentimos, e discriminando, que é como a gente age. E aí ele pode acontecer contra si próprio, de forma interpessoal, ou seja, 2 pessoas, né? Eu olho para uma pessoa e eu falo, nossa, você está muito bem para a sua idade. Isso é uma forma é um comentário idadista. E ela pode ser institucional também. Por exemplo, se uma academia de atividades aquáticas fala, olha, esse idoso não pode fazer exercício aqui. Isso é uma forma de idadismo institucional, né? Porque ele está fazendo uma exclusão em relação à idade cronológica, sem nem dar oportunidade de entender quem é aquela pessoa. E aí, para que a gente consiga colocar um óculos, uma lente nova, e enxergar o envelhecimento de forma mais nítida, com respostas, eu proponho a vertente da gerontologia, que é uma disciplina científica multi-interdisciplinar, cuja finalidade é o estudo das pessoas idosas.
características da velhice, enquanto fase inicial do ciclo de vida, o processo de envelhecimento e seus determinantes biopsicossociais. Então, a gerontologia é a ciência do envelhecimento. Ela olha para o envelhecimento de forma biológica, psicológica e social. Então, ela encoraja que a gente tenha uma visão ampla do indivíduo, né? A gente não olha só para a doença, a gente está olhando para a questão psicológica, social, espiritual, política, financeira. Tudo isso traz informações relevantes para a nossa intervenção através do exercício. E aí ela pode ser social, biomédica, clínica, a gente está dentro dessa esfera biomédica da gerontologia. Existe uma confusão muito grande entre geriatria e gerontologia. Então, a geriatria é uma especialidade médica. E a gerontologia abarca todos os outros profissionais de nível superior que estão atuando ali na gerontologia. Então, nós somos profissionais de educação física, a gente está atuando na gerontologia. E é importante saber que a geriatria, ela está dentro da gerontologia, tá? Então, a gente está falando aqui de gerontologia. E o envelhecimento, ele é multidimensional. Concordam que, quando a gente olha para a idade cronológica, a gente está virando as costas para a idade psicológica, ou seja, aquela idade que se relaciona a como o indivíduo se vê, aos papéis psicológicos que ele representa, a idade social, que são os papéis que esse indivíduo ocupa ou que vai ocupar na sociedade, por exemplo, a aposentadoria, e a idade biológica, que são os eventos biológicos, né, naquele organismo, e é a âncora desse processo de envelhecimento. O problema é que a gente olha só para a idade cronológica, o problema é que a gente julga as pessoas pela idade cronológica. Por exemplo, chegou um aluno para minha aula de 98 anos, eu me desespero. Dá vontade de largar, eu ligo para o meu amigo, eu falo, nossa, como é que eu vou fazer? Você quer pegar esse aluno? Antes de entender se ele é um idoso de 97 anos ativo, inativo, quais são as doenças de base que ele tem. Então, para a gente olhar de forma mais ampla para esse indivíduo, é essa abordagem que a gerontologia traz. Então, ela é uma ciência multiprofissional, de atuação interdisciplinar e que traz um idioma em comum. Então, é uma delícia estar dentro da gerontologia, porque eu aplico testes que o médico vai entender. E aí eu consigo trocar relatório com esse médico. Eu consigo atuar junto com uma psicóloga e compartilhar informações que as duas partes vão entender. Então, isso também é muito gostoso. Quando a gente fala de atuação interdisciplinar, quer dizer exatamente isso. Eu respeito o saber da outra área, mas eu consigo dialogar e trocar por um objetivo em comum, que é o meu aluno idoso, tá? Essa é uma cartilha que eu produzi para a SBGG, falando de comportamento, de combate ao sedentarismo. Ela tem o download gratuito na página da SBGG-RJ. Então, eu trouxe uma figura dentro dessa cartilha, que é adaptada de um artigo, adaptada de uma figura que já roda muito na educação física, que é o ciclo vicioso da inatividade física do envelhecimento. Porque quando a gente tem o envelhecimento, a gente vai ter, por si só, uma redução de atividade física, a gente vai ter um descondicionamento associado a essa redução de atividade física, uma fragilidade musculoesquelética associada ao descondicionamento. Esse idoso vai perder o estilo de vida independente, que vai trazer menor motivação e autoestima psicológico, social, a ansiedade e depressão, que vai levar a mais inatividade física. Então, o nosso papel é romper esse ciclo. É tão verdade esse ciclo que a gente está na década do envelhecimento saudável. Então, é um movimento da Organização Mundial de Saúde, onde ela acontece nas Américas de 2021 a 2030, e ela junta várias ações. São ações intersetoriais para que pessoas sejam mais ativas. E ela tem 4 áreas de ação. Que a primeira é mudar a forma como a gente pensa, sente e age com relação à idade e ao envelhecimento. Então, eu já falei com vocês, isso aqui é combate ao idadismo. Porque se a gente continuar olhando pessoas idosas da forma como a gente olha hoje, a gente não vai conseguir ser sustentável quando aquela curva que eu mostrei para vocês lá no início tiver com 20%, 30% de pessoas idosas aqui no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas de uma forma que entenda que elas podem fazer exercício, que elas podem contribuir com a sociedade, elas podem ainda exercer o papel delas na sociedade. Na área de ação 2, é garantir que as comunidades promovam
as capacidades das pessoas idosas. Então, a gente facilitar que essas pessoas possam estar na sociedade. O exemplo é criar ambientes age-friendly. Então, se na sua academia de atividades aquáticas eu não tenho barras de segurança, por exemplo, eu não estou facilitando que pessoas idosas que vão ter um equilíbrio diminuído frequente esse ambiente. No 3, entregar serviços de cuidado integrados e de atenção primária à saúde centrados na pessoa e adequados a pessoas idosas. Então, um conceito muito forte que vem de cuidado centrado na pessoa idosa. Então, o que é importante para aquele indivíduo, tá? E oferecer serviços de atenção primária, ou seja, de primeiro contato, e serviços integrados, ou seja, atuação interdisciplinar. E propiciar acesso ao cuidado de longo prazo, né? A gente está falando das instituições de longa permanência também. A gente tem uma transição de conceito de envelhecimento ativo para envelhecimento saudável. E aí, outra ação, a gente tem em vigência um plano de ação global para a atividade física de 2018 a 2030. O objetivo é reduzir a inatividade física até 2025 em 10% e até 2030 em 15%. Então, o objetivo é criar sociedades ativas, ambientes ativos, pessoas ativas e também sistemas ativos. A gente tem a diretriz da OMS para atividade física e comportamento sedentário, e a gente tem o guia de atividade física para a população brasileira. Todos de fácil acesso, são gratuitos, de fácil acesso e de fácil entendimento. E também abordando aí de forma biopsicossocial. Mas aí, cadê a educação física, né? Acho que a gente sofre muito de uma autoestima reduzida. Então, por exemplo, coisas que eu já recebi nas redes sociais obrigada por eu estar na sua comunidade, mesmo sendo só uma personal trainer. Então, como que a gente é idadista? Essa pessoa falou, eu tiraria o stiff, já que ela não consegue ter uma lordose legal para execução, mas top demais, voa, vozinha. Então, extremamente idadista essa fala. Primeiro, demonstrando falta de conhecimento em relação ao processo de envelhecimento, porque tiraria o stiff porque a lordose não está legal. Uma porcentagem muito pequena do idoso de pessoas idosas vai ter uma lordose legal fazendo um stiff. Então, isso faz parte do processo de envelhecimento. E aí, aqui uma aluna minha falando, né, que mentira, a pessoa falando que queria ter coragem para largar outros trabalhos, porque ela dá aula de coletiva em escola e ela quer mudar e não consegue. Então, isso fala de outra coisa também que a gente precisa se atentar. A educação física, ela traz para a gente muitas oportunidades, né? Então, eu posso, ao mesmo tempo, dar aula de jump, trabalhar com crianças, trabalhar com idoso, trabalhar com jovem, só que eu acabo não focando em nada. Isso significa que quando eu comecei a atender pessoas idosas, eu não atendia pessoas mais novas? Não. Mas a gente precisa abrir espaço para uma transição acontecer, tá? E aí, a educação física em gerontologia. Que, na minha opinião, ela está ainda quebrando a casca de um ovo, mas é um caminho inevitável. Porque o sedentarismo avança cada vez mais. No Brasil, mais da metade das mulheres são sedentárias. O sedentarismo é a doença do século XXI, então ele traz malefícios multissistêmicos para a saúde, então cardiovasculares, musculoesqueléticos, metabólicos e outros, dentro do contexto do envelhecimento. E pessoas idosas são mais sedentárias. Então, esse estudo aqui comparou pessoas idosas saudáveis com 14,5 horas de comportamento sedentário, idosos com demência, 15,8 horas de comportamento sedentário, e idosos com demência institucionalizados, 17,3 horas de comportamento sedentário. Então, é muita coisa. Comportamento sedentário é quando você está sentado, reclinado, deitado, gastando pouquíssimo mais que a sua taxa metabólica basal, né? Então, ali entre 1,5 metro. Então, em primeiro lugar, a gente precisa contribuir para que pessoas idosas tenham menos comportamento sedentário, principalmente essa população com demência, que é o que eu falei para vocês no início, que eu acho que é um grande mercado. Então, a educação física e gerontologia, ela aumenta a expectativa de vida do indivíduo, é um mercado que está em amadurecimento e o exercício físico é posto como estratégia principal para envelhecer bem. Só que o profissional de educação física, ele não conhece a gerontologia,
Ele conhece, mas ele não acha a gerontologia necessária, ele acha que ele atende à terceira idade ou à melhor idade, que é extremamente idadista a gente chamar idosos de melhor idade, porque a pessoa que está vivenciando o processo de envelhecimento, ela sabe que ela não está na melhor idade. Ele conhece, estuda, não entende e aplica, ou conhece, estuda, aplica e vai ter mais resultado, tá? Então, uma escada aí de nível de consciência. E aí, frequentemente, eu me deparo com essa pergunta, mas educação física é a área da saúde, né? Não é a área do desporto, não é a área do fitness, não é a área do alto rendimento. E aí, aqui, um lançamento de um livro que eu participei com profissionais de saúde, né? Então, tinham médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, sexólogos. Então, a gente estava falando de envelhecimento nesse livro. E aí, essa publicação saiu como profissionais de saúde. Então, a gente é, sim, profissional de saúde, eu vou mostrar mais à frente. Quando eu falei da gerontologia e dos especialistas, aqui foi o ano que eu me titulei. E aí, para vocês verem a diferença das áreas. Então, no ano que eu me titulei, foram 4 nutricionistas, 3 psicólogos, 3 terapeutas ocupacionais, 4 enfermeiros, 5 farmacêuticos, 1 fonoaudiólogo, 3 do serviço social, 1 da odontologia e eu da educação física. E olha quantos fisioterapeutas, tá? Então, criando aí uma ligação com o que eu mostrei lá na frente, né? O tamanho do mercado que a gente deixa passar. E aí, na gerontologia, existe a graduação, né, em gerontologia, que a gente chama de gerontólogo. Tem o pós-graduado, lato sensu, stricto sensu, na gerontologia. A gente tem o tecnólogo e tem o especialista em gerontologia, que é o titulado pela Sociedade Brasileira de Diretriz de Gerontologia. Essa nomenclatura ainda está bastante confusa, tá? Entre gerontólogo especializado, que é quem faz a pós-graduação, gerontologista, tá voando um pouco no mercado, tecnólogo em gerontologia, especialista em gerontologia, só para vocês saberem o panorama assim dessas formações. Tecnólogo e o bacharel não são regulamentados ainda, tá? Então, o que a gente tem de mais maduro nesse campo é o titulado em gerontologia pela SBGG. E o que a gente quer é olhar para a roda da interdisciplinaridade e enxergar a educação física tendo o seu lugar, já que o exercício físico é tão importante. E aí, até quando a gente vai continuar invisível enquanto o nosso instrumento de trabalho continua sendo apontado como a solução para a longevidade de qualidade, né? Até quando a gente vai aceitar essa visão um pouco turva do processo de envelhecimento? E aí eu acho que a gente precisa se mexer e tem um grande valor no pioneirismo. Então, as pessoas que estão escolhendo esse mercado hoje, elas com certeza são pioneiras em relação à educação física em gerontologia. Então, definição da educação física, né, para vocês, para a gente falar que a gente precisa desenvolver aptidão física, né, que eu vou associar um pouquinho mais à frente. Então, ela não se limita apenas ao desenvolvimento físico, mas também aborda aspectos sociais, emocionais, cognitivos, contribuindo para uma vida mais saudável e para o desenvolvimento sustentável dessa sociedade. O principal desafio da educação física, da formação e intervenção na educação física, é contribuir para reduzir ou retardar as limitações naturais do processo de envelhecimento. Então, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os graus de dependência. Então, esse seria o nosso desafio e propósito na educação física em gerontologia. Acho que a gente tem que começar com passos mínimos e ir avançando. Então, por exemplo, o educador físico, ele não é reconhecido no CREF, nós somos profissionais de educação física. E aí a gente, às vezes, dá uma escapada e fala educador físico. Então, longe de fazer um debate se é certo ou se é errado, mas se o nosso conselho entende que nós somos profissionais de educação física, a gente precisa falar de forma uniformizada, porque a gente acaba perdendo força, né? Então, tem profissionais da saúde que falam que a gente é educador físico, tem profissionais da saúde que falam que a gente é personal, e a gente acaba perdendo força nessa briga. Então, a educação física e gerontologia, ela vai ter relação com a sustentabilidade, né, da nossa profissão.
na promoção de saúde de nós mesmos, de oportunidade e evidências crescentes também de que ela é algo factível, né, na nossa carreira. Então, ela é a área que se dedica ao estudo e aplicação de atividades físicas, exercício físico, para promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas idosas. Essa disciplina considera a particularidade do envelhecimento, adaptando programas de exercício às necessidades e capacidades físicas do idoso, visando melhorar sua funcionalidade e prevenir doenças relacionadas também à idade. Então, falando um pouco da educação física na área da saúde, um rápido panorama, a gente tem um caminho longo aí contribuindo para que a gente seja consolidado na área da saúde até 2020, que é quando a gente teve a inclusão na Classificação Brasileira de Ocupação como profissional de educação física na saúde. E 2022, a gente teve a inclusão permanente do profissional de educação física na saúde na Classificação Brasileira de Ocupação. Então, embora desde 1978 a gente já tenha uma caminhada, a gente é incluído na Classificação Brasileira de Ocupação como profissional de educação física na saúde, tá? A Unesco, na sua Carta Internacional da Educação Física e do Esporte, ele fala que todo ser humano tem direito fundamental de acesso à educação física e ao esporte também. Então, aqui a resolução que dispõe sobre a intervenção do profissional de educação física e suas competências. Então, destaquei questões educacionais realizadas no treinamento de promoção de saúde, cada etapa e condição do ser humano, ou seja, incluindo o envelhecimento, é um agente de transformação social também. Lá no CBO, onde a gente é classificado como profissional de educação física na saúde, principalmente, ele vem modificar a nossa atuação na prevenção primária, secundária e terciária, no SUS e no setor privado. Isso aqui que deu o espaço para a gente avançar na atuação do profissional de educação física no hospital também, tá? Então, outras áreas de atuação na educação física e gerontologia é academia e centro de condicionamento físico, instituição de longa permanência, que são as ILPIs, ou centros de cuidados geriátricos, programa de reabilitação geriátrica, consultoria, assessoria em políticas públicas e envelhecimento e educação em pesquisas, dentre outras. Então, o American College, ele mostra para a gente todo ano uma tendência, né, do fitness, e aí esse ano, na lista mundial, o exercício físico para terceira idade está em terceiro lugar, e na nacional a gente vem, então, em primeiro lugar, tá? Falando um pouco das bases da educação física na gerontologia, a gente precisa ter um foco na funcionalidade, ter visão biopsicossocial, ter atuação interdisciplinar, que envolve inúmeras habilidades, ter uma avaliação multidimensional, ter um olhar atento entre o que é envelhecimento normal e patológico e conseguir ter um raciocínio clínico com base no exercício. Então, se eu não sei fazer isso tudo e transferir para o exercício, eu não vou trazer o resultado que eu preciso, tá? Para que vocês entendam, quando eu falo de funcionalidade, eu estou falando de um indivíduo que consiga gerir a própria vida por seus próprios meios. Isso significa que ele tem que ter autonomia e independência. Autonomia, eu estou falando de decisão, independência, eu estou falando de execução. Quando eu falo de autonomia, eu preciso ter cognição preservada e humor preservado. Quando eu falo de independência, eu preciso ter mobilidade preservada e comunicação preservada. Então, por exemplo, um idoso com Alzheimer, ele pode ter independência, porque ele pode ser rígido, mas ele pode não ter autonomia, ou seja, ele pega o dinheiro e ele não sabe o que é o dinheiro, ele pode rasgar, ele não consegue comprar alguma coisa. Um idoso com pós-AVC, ele pode ter autonomia, mas pode não ter independência, caso ele tenha alguma consequência motora. Tá? Então, a gente precisa de autonomia e independência, decidir e agir para que a gente tenha funcionalidade. Quando eu não tenho a harmonia entre cognição, humor, mobilidade e comunicação, eu crio uma linha divisora que vai abrir espaço para as síndromes geriátricas, que são os grandes gigantes aí da gerontologia e da geriatria, que é a incapacidade cognitiva, ou seja, as demências, a instabilidade postural, quedas,
a imobilidade, as incontinências, a incapacidade comunicativa, a iatrogenia, que é a consequência negativa de qualquer profissional da saúde, mas o mais comum é a polifarmácia, o uso de 5 ou mais medicamentos, que vai trazer em sua interação medicamentosa aumento de risco de quedas, por exemplo, e a insuficiência familiar. Tudo isso faz com que a gente se sinta o tempo inteiro como se estivesse aí numa corda quase que por arrebentar. E a gente precisa ter atitude preventiva, olhar para esse contexto, olhar para essa pessoa idosa, tentando ou fazendo de tudo para antecipar desfechos negativos. Porque o idoso ele não vai ter mais a mesma reserva funcional, fisiológica ou capacidade homeostática para ter uma reversibilidade quando chegam os danos. Então, a gente precisa agir com a prevenção. A gente, enquanto prescritores de exercício, a gente está exatamente como esse boneco aqui, junto com todo o contexto multidisciplinar da área da saúde, que é trazendo, né, esse declínio das capacidades físicas para cima daquele limiar de dependência que eu falei lá na frente. Então, esse também é um papel do exercício. Um panorama da avaliação da pessoa idosa, como a gente enxerga, esse esquema da MeritNet, ela traz uma visão simplificada do entendimento da abordagem e da forma como a gente vai avaliar a pessoa idosa. Então, lá no Mindinho, a gente fala de multicomplexidades. Então, como a gente se refere aos pacientes que possuem multimorbidades. Lá no Anelar, medicação. Então, a polifarmácia, a gente precisa entender a medicação dessas pessoas. No dedo médio, mobilidade. Então, como esse indivíduo se locomove, né? No indicador mente, demências, depressão. E no polegar, o mais importante. Então, o que é mais importante para esse indivíduo, né? Isso precisa ser levado em consideração em qualquer contexto. Então, não posso ter uma pessoa idosa, por exemplo, a minha mãe. Eu já me inscrevi numa hidroginástica para acompanhar a minha mãe. Então, a minha mãe tem fobia de água. Ela morou na beira de rio, a infância dela, na roça, viu muita gente morrer afogada no rio. Então, ela tem fobia. E aí, não tinha o mínimo tato de entender essa fobia dela e não fazer com que ela atravessasse. Primeiro que a piscina já vinha com a água muito acima, né, do externo. E aí, ainda não tinha uma diferenciação de um olhar para ela, vendo biológico, psicológico e social, esse contexto dela, e a professora fazia você faz a mesma coisa que todo mundo. Então, eu tinha que fazer aula junto com ela para atravessar a piscina com ela quando fosse necessário. Então, o que é importante para aquele indivíduo, né? E aí, de forma geral, trouxe para vocês uma abordagem do ViviFrail. Então, é um protocolo para idosos com fragilidade. Então, vocês podem pegar o ViviFrail e adaptar no ambiente aquático, né? Dentro do que vai fazer sentido para vocês. Então, se você for lá na página do ViviFrail, você vai ter tanto um combinado de avaliações, como um combinado que eles fazem os passaportes, e um card desse de A até o E, para aumentando a complexidade desses exercícios, tá? Então, a gente fala que é uma sessão de exercício multicomponente, que ela vai ter atividades de aeróbicas, força, flexibilidade, cognitivos. Então, tem um apanhado de aptidões físicas e mentais trabalhadas numa mesma sessão de exercício. Então, já que eu falei disso e eu conversei com a Renata que eu iria falar um pouco de dupla tarefa, a gente vai entender agora que a dupla tarefa é quando a gente tem 2 exercícios realizados simultaneamente ou sequencialmente, tendo uma tarefa primária e uma tarefa secundária. Então, a gente tem um entendimento de plasticidade, aumento de plasticidade e neural. E a dupla tarefa ela vai servir como um guia de plasticidade neural. Então, eu tenho já uma maior ativação cerebral por causa do exercício, mas a dupla tarefa ela consegue guiar essa ativação cerebral. Então, eu posso ter a dupla tarefa sequencial, por exemplo, atividade motora e atividade cognitiva. Aqui eu estou falando de dupla tarefa motora cognitiva, mas eu tenho também a dupla tarefa motora, onde eu vou ter duas atividades primária e secundária motoras. Então, ela pode ser sequencial e ela pode ser simultânea, tá? Por exemplo, dançar é um tipo de dupla tarefa simultânea. Pedalar fazendo conta é um tipo... Pedalar e depois fazer conta é um tipo de dupla tarefa sequencial.
E aí, aqui nesse esquema, a gente consegue entender que a dupla tarefa é um tipo de exercício, que ela pode ser motora, cognitiva, ela pode ser classificada em relação ao seu estímulo, como motor, movimento, ou movimento e demanda cognitiva, onde vou ter a motora cognitiva. E as duas podem ser sequencial ou simultâneas, tá? O que a gente precisa entender é que os mecanismos que vão trazer maior efetividade nos exercícios de dupla tarefa são plasticidade neural, maior ativação das redes neurais, alterações também dos níveis dos neurotransmissores e plasticidade sináptica, e atenção e controle executivo. Mas para que você faz isso? Para melhorar a realização das atividades da vida diária de pessoas idosas. Então, a gente fala de atividades básicas, aquelas relacionadas ao autocuidado, e a gente tem também as avançadas e as instrumentais, que vão ser mais elaboradas. Exemplos de dupla tarefa. Por exemplo, eu posso fazer um exercício de flexão de cotovelo, contando 100 menos 7. Eu posso pedalar associando números e letras. Então, 1A, 2B, 3C, 4D. Eu posso fazer um movimento de braço contando de forma regressiva, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Então, incluir tarefas cognitivas a padrões motores. Então, o alfabeto, dias da semana, eu posso soletrar, eu posso utilizar jogos relacionados à sonoridade. Então, eu falo vaca, e o outro indivíduo ele vai combinar, iniciar uma palavra com a sonoridade que eu terminei, a vaca, então caneca, por aí vai, tá? Vivo, morto, com sentar e levantar, existem várias ideias. E aí, adaptar os testes cognitivos a algum movimento. Tudo que eu falei até aqui desses 3 exemplos são testes cognitivos. E a gente também tem outras demandas. Tem vários jogos cognitivos em tablet, tem esse City 3, tem esses ativamente que eu utilizo, que ele tem perguntas, tem vários tipos de perguntas. Para idosos com maior grau de instrução, tem algumas perguntas nesse joguinho que são por matérias, então esse aqui era da história. O que a gente precisa é associar isso tudo dentro de um plano, onde a gente vai observar, analisar, criar uma hipótese na nossa prescrição, um raciocínio clínico, testar e validar, tá? E, se necessário, mudar a rota. Então, eu acho que a gente precisa pensar em construir e desconstruir movimento, quando a gente fala de exercício para pessoas idosas, e se permitir confiar que a gente está no caminho certo, para que a gente chegue a um contexto de envelhecimento e exercício físico, onde a educação física tenha destaque, assim como a gente deve ter, já que nosso instrumento de trabalho ele é posto como prioritário, né, com evidências robustas em relação ao processo de envelhecimento. Então, na atuação interdisciplinar, adiantei um pouquinho para vocês, mas algumas habilidades que a gente precisa é ter empatia, humildade, gestão intrapessoal, interpessoal, organização de dados, produção de relatório, ter conhecimento amplo e também conseguir fazer network. Então, um exemplo de uma aluna aqui para vocês, onde essa é a Fátima, quando ela começou, ela tinha multimorbidade, depressão, transtorno de sono, enfim, não tinha roupa adequada para fazer exercícios, e colocando a visão biopsicossocial no exercício, a gente conseguiu evoluir para essa Fátima aqui, ó, com roupa de academia, com tênis que ganhou das filhas. A Fátima passou a frequentar a academia do prédio que ela achou que ela nunca fosse frequentar, fazendo exercícios elaborados, fazendo dupla tarefa. Então, a gente evoluiu muito. E em 3 meses, no Time Get Up and Go, que é um teste que avalia mobilidade dinâmica e equilíbrio, ela passou de 18 segundos para 11 segundos, na escala de depressão geriátrica de 5 pontos para 1 ponto, na força de preensão palmar de 13,9 kg força para 16 kg força, aumentando sua força. E aí, como que às vezes a gente precisa criar uma ponte, né? Eu tive que me despedir da Fátima, porque eu casei, me mudei, comecei mestrado, e aí as filhas me agradeceram. E aí, em momento algum, queria que vocês percebessem que os filhos agradecem falando: nossa, obrigada, minha mãe está mais forte. Elas falaram: muito obrigada pelo cuidado, minha mãe é outra pessoa, muito melhor, ela melhorou a qualidade de vida e você tirou ela da depressão. Então, essa é a percepção
que as pessoas vão ter do resultado do trabalho de vocês. Mas, para isso, a gente precisa passar por todo esse caminho. Vou passar aqui, e aí eu acho que a tríade da mudança, para que a gente encontre um norte e siga e tenha resultado, é ter coragem para mudar. Então, aquele exemplo que eu coloquei lá no começo, do profissional que, olha, eu trabalho na escola, eu faço várias coisas, mas eu queria trabalhar só com idoso. A gente precisa ter coragem para decidir, a gente precisa ter planejamento para abrir espaço para essa mudança e tem que pagar o preço, porque a gente vai passar por dificuldades em alguns aspectos, ou financeira nesse momento de mudança, ou emocional, ou de território. É difícil mudar, mas vale muito a pena. Vou recomendar para vocês um documentário que fez eu me apaixonar ainda mais no trabalho com pessoas idosas, que é o Envelhecência. Ele está no YouTube completo. Então, não deixem de assistir esse documentário, tá? Que ele é muito maravilhoso e abre também os nossos olhos para o envelhecimento. Então, muito obrigada. Estou à disposição de vocês para que a gente continue esse debate tão rico que é falar de educação física em gerontologia. Show, excelente. Estou aqui já com a cabeça fervilhando de várias coisas. Nossa, eu particularmente adorei, gostei muito. Obrigada. Acho que a galera gostou aí também. Várias palmas aí. Eu não sei fazer essas coisas que vocês fazem. Eu saio apertando. Dá a mão. Eu também não sei fazer isso, não. Fogos, corações, não sei o quê. Adorei. Olha lá, viu? Corações. Não sei como é que faz isso, não. Muito bom, muito bom. Fabiano já tem pergunta aí. Mas antes eu vou fazer a minha pergunta. Então, vamos lá. Estou aqui para isso. Verdade, hein, Fabiano? Então, acho que a gente tem uma coisa aqui, um elemento, né, para contar para a Thalita, que acho que a Thalita ela não vai conhecer porque não é da área dela, a água, né? Mas ela tocou num assunto que eu até botei aqui um asterisco grande para tocar primeiro nesse assunto, até para chamar a atenção do pessoal da água, né? A Thalita falou do tarefa e tudo mais, como funciona, né, essa aquisição dos ganhos, dos benefícios aí quando se realiza a dupla tarefa, e as modalidades dessa dupla tarefa, né, aumentando aí as questões relacionadas à neuroplasticidade, né? E o que a gente tem dentro dos exercícios aquáticos que não há necessidade da gente fazer alguma dupla tarefa por si só? Qual o elemento que a gente tem que favorece a melhora da neuroplasticidade? A água. Pois é. Então, assim, a Thalita não desconhece essa situação. Estou aprendendo. Pois é. Por quê? Porque a água... quem respondeu aí foi a Rosiane, não foi? Isso. Por que, Rosiane, que a gente fala que a neuroplasticidade ela aumenta e melhora no exercício aquático? Por conta da água, mas por quê? A água é o quê? Não sei se ela está com o microfone aí. Do aumento da propriocepção? Então, do aumento da propriocepção. Por quê? Não sendo um condutor, mas a água é um elemento proprioceptivo. Você tem sensações o tempo todo em todas as dimensões. Então, assim, mesmo que você não tenha um planejamento, uma organização de alguma atividade naquele dia, só de você colocar o idoso dentro da piscina, né, que ele faça atividade, né, que ele não fique só imerso, mas que ele se movimente, ele faça exercício, uma simples caminhada, você já está melhorando, porque ele já está com a ação da atividade sensorial da água no corpo todo dele, e melhora a neuroplasticidade. Fantástico. Falei, tem agora, que falar logo sobre isso. Amei. Agora, por que eu acabei de fazer uma revisão sistemática sobre dupla tarefa e eu não vi um tipo de exercício na água? Porque não há necessidade de bolar uma dupla tarefa para a água.
Só basta o indivíduo estar imerso. Mas não é difundido porque, por exemplo, eu poderia encontrar, isso eu estou supondo, tá? Poderia encontrar dupla tarefa para pessoas com doença arterial coronária, aumento da plasticidade em ambiente aquático para pessoas com doença arterial coronariana. Então, não tem. Por quê? Porque isso daí está mais no material da neurociência, né? Na parte de neurociência e atividades aquáticas, mas não relacionando com atividades em si, mas sim com o elemento só água. Achei interessantíssimo. Você foi em busca de atividades. Eu não tinha também nos meus escritores água. Então foi por isso, entendeu? Mas mais um motivo para vocês colocarem atenção em programas específicos para pessoas com doenças neurodegenerativas. Pois é isso que eu estou falando. Então, assim, olha o filão gigante com justificativa, né? E aí, sabe o que as pessoas fazem? Fazem hidroterapia. Pois é. Aí a hidroterapia, não sei, né, que a gente não tem trabalho diferenciando as diversas posições dentro do ambiente aquático comparado ao indivíduo em repouso, por exemplo, temperatura de água, profundidade. A gente não tem nenhuma evidência mostrando sobre isso. A gente só tem em relação ao elemento água, né? Então, eu acho que caberia aí uma lacuna até para vocês experimentarem com os idosos de vocês. Natação, hidroginástica, outro tipo de modalidade, outro tipo de atividade, outro tipo de intensidade. Né? Mas eu achei bem interessante tocar logo nesse assunto. Né? Super. Obrigada. Nada. Vamos lá, Fabiano, próximo. Fabiano? Fabiano é meu aluno, hein, gente? Aluno do grupo de estudos do personal de idosos. Mas, Cadê você, Fabiano? Então, vou passar para o próximo. Elinelton. Elinelton? Será que... Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, eu me encontrei que só hoje nessa aula. Eu tive uma oportunidade imensa de me formar e atuar na saúde aqui no município através do programa Academia da Saúde, né? Em 2017 iniciei. Aí eu aproveitei a oportunidade de desenvolver um excelente trabalho e me procurei especializar na área, né? Em 2020, troca a gestão e eu começo os atendimentos personalizados. E alunos novos, todas as faixas etárias. E aqui é um município pequeno, né? Eu estou falando de Augusto Corrêa, Pará, Brasil. O que eu deu de perceber que foi o público que eu consegui desenvolver o melhor trabalho e que eu consegui ganhar um mercado muito grande aqui hoje. O que é que eu faço com o meu trabalho? Eu fiz uma especialização em ciência do exercício, né? Biomecânica, fisiologia e treinamento. Foi quase 3 anos de especialização, uma especialização presencial longa, e na qual eu tive uma oportunidade imensa de aprender muito. E com isso eu desenvolvi bastante conhecimento, né? E consegui desenvolver uma prática boa. E um público maior foi idosos com doenças crônicas. Hoje, praticamente, meu público aqui no município é só idosos. Aí, o que é que eu faço hoje em dia na água, né? O que eu faço? Eu uso muito o atendimento domiciliar. Eu acho assim, olha, eu estou numa base dos 8 atendimento personalizado, e o que é que eu faço com a piscina? A piscina é meu complemento, como a professora está falando. Por quê? Quando eu começo o trabalho de assessoria, eu acho que uma das mais importantes que eu vejo é a parte da avaliação. Não só a avaliação física, mas as 2 semanas de exercício é muito bom para te ver a condição física, mental, de coordenação do aluno. Quando tem essa avaliação toda, tu consegue montar um programa excelente no desenvolvimento. Aí muitos idosos começam a fazer o trabalho, eu vejo, aí quando eu consigo
Tá falhando o seu microfone. Um pouco da dependência dele na caminhada, em movimento. Tá falhando, Elinelton. Voltou? A gente não tá conseguindo entender direito. Tá falhando, Estão picotando. ouvindo? Muito pouco. Elinelton, o sinal tá Voltou? fraco, eu acho. Voltou. Não, parou. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Aí sim, o que foi que deu de perceber quando eu inseri a piscina o treinamento na água, é que as pessoas com dificuldade de tipo de andar, de locomoção, ganho de força de membros inferiores, eu aumentei muito o meu potencial através de resultado, né? É porque assim o ganho de movimentos que eu faço dentro da água é muito maior do que numa sessão de treinamento por si só, limitado em casa. O que eu percebi, né? Então, com isso, eu ganhei muito. Tipo assim, na segunda-feira eu faço o serviço domiciliar, a segunda, e na sexta, na quarta-feira, eu levo mais ou menos quase todos para a piscina, para fazer exercício, cada um nos seus horários, mas eu trabalho hoje em dia assim. E eu complementei os dois, treinamento de força, de coordenação, e também executando o mesmo programa de exercício na água. Mas aí, como é que você falou que atende domiciliar? Aí você tem uma piscina e você, no dia da semana, coloca eles todos para a piscina num lugar específico? Sim, a galera até perturbaram comigo que eu sou o personal táxi, né? Legal. Como a cidade aqui é pequena, o que é que eu faço? Para mim não ter desenvolver autonomia no meu atendimento, no meu programa, os idosos que eu consigo, que têm capacidade física de ir comigo na minha moto, eu levo. Aí, assim, é uma hora mais ou menos de exercício para cada que dá, né, nesse intervalo, mas eu faço isso. Eu faço treinamento na casa e um dia na semana eu levo na água para te fazer exercício com a água. Fica um complemento, porque aí tem umas que tem medo de na caminhada, de cair, essas coisas todas, e lá mesmo, é tudo. Vai Aí o trabalhar que é que mais. eu faço também? Aí eu coloco, tipo, elas gostam muito, aí já gera socialização, que elas tipo, não conversam muito. Meu irmão, eu coloco, na piscina eu coloco 2 em cada horário, né? É uma aula muito divertida e elas gostam mesmo. Fantástico, parabéns por essa. É mais ou unir, menos assim. assim meu trabalho. Incrível que pareça, eu não sabia esse conceito. Olha que eu pesquiso Qual muito. conceito? Do título da aula hoje, até esqueci agora. Educação física e gerontologia. Gerontologia, É. por incrível que pareça. Aí a gente precisa avançar, a gente precisa não só conhecer, mas dar uma empurradinha de ombro para lá e para cá e ir entrando nessa área. Não, Mas não é nem no sentido de dominar o conteúdo, né? A gente trabalha com esses conteúdos no dia a dia, mas, sim. entendeu? A minha impressão, quando eu conheci a gerontologia lá em 2016, era assim: meu Deus, mas isso traz respostas para coisas que a gente já faz e questões que a gente já tem, dúvidas que a gente já traz, né? Então é fantástico. Mas assim, o que você falou, Renata e eu, a gente conversa direto, né? Da junção da atividade terrestre com aquática e dos ganhos que tem, né, Renata? Você fala melhor sobre isso. Que só vou dar uma resumida para poder a fila andar das perguntas. Tá. O que acontece, né, pessoal, que eu acho que é o mais importante, é também ver o que é mais viável para os nossos alunos. É importante que tenha movimento, né? E é importante ver o que eles gostam. Por exemplo, a mãe da Thalita tem pavor, pânico de água. Se eu colocar ela na água, pode ser pior do que ela fazer exercício no ambiente terrestre, apesar da gente saber dos benefícios que a água pode proporcionar, né? Então, assim, eu tenho que também fazer os dois é bom?
Fazer um só é bom? Mas fazer o que eles gostam é melhor ainda. Tá? Porque, por exemplo, a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe tem pânico de água. É daquela pessoa que bota o tampão de ouvido para tomar banho, porque vai cair uma gota de água no ouvido dela, é o fim do mundo. Então, assim, para ela ir para a piscina é apavorante. Dispara cardíaca, a pressão arterial, bagulha tudo, né? Bagunça tudo. Então, a gente também tem que olhar por esse aspecto, né? Vou andar com a fila aqui. Meire. Tá me ouvindo? Tá bem baixinho, mas tá ouvindo. Melhorou? Sim. Sim. Você falando aí da melhor idade, eu me lembrei da minha avó, que ela, há 20 anos atrás, quando era viva, ela tomava conta de um grupo de idosos que ela chamava todos de melhor idade. E era o foco deles, a melhor idade. E para eles, parecia que eles estavam na melhor idade. Você falou que não estava, mas nesse caso eu me lembrei do contrário. Para eles parecia mesmo. E faz um mês, mais ou menos, que eu comecei com a turma de hidro. E nessa turma eu tenho uma senhora, que ela, acho que com uns 15 dias após as aulas, ela me procurou e disse, professora, o meu joelho está inchado. O que a senhora me recomenda fazer? Ela tem alguns problemas nas articulações, que ela foi fazer a hidroginástica já por aconselhamento médico. Aí eu fale com seu médico, veja como é que está a sua alimentação, porque ela sempre faz diferenciado. Eu faço para todos os outros que são mais novos. Um treino um pouco mais intenso, o dela é adaptado. Aí vem a questão da alimentação, o que ela fez de diferente além da hidro? Porque, assim, pareceu que ela quis culpar a hidro pelo fato do joelho ter inchado. Eu conversei um pouco com ela, tento ver bastante essa questão do olhar para ela, né? O que vem acontecendo com ela, as mudanças. Enfim, aí eu fiquei um pouco preocupada, assim, converso bastante com ela para ver se realmente a hidro tem algum impacto nessa questão do joelho inchado. Ela está movimentando mais a articulação, né? Então, a artrite, a artrose, a artrite reumatoide, então, todos esses processos articulares no indivíduo idoso, principalmente na articulação do joelho, pelo fato dela estar movimentando mais, ela pode aumentar edema naquela região. Mas se ela não tem dor, se isso não está trazendo nenhum quadro álgico para ela, é explicar o processo do movimento mesmo. O que a gente precisa ter em mente, às vezes, também, é que o exercício físico, ele é uma agressão, né? E aí, só que ele é uma agressão que vai gerar uma adaptação, que vai gerar um resultado, que no caso dela é fortalecer a articulação do joelho, né? Então, explicar fisiologicamente também que existe um período de adaptação. Então, olha, daqui a pouco você vai ver os resultados, né? E aí investigar o que ela faz depois, descansa um pouco, né? Ela não tem dor, não tem indicação de gelo, quente. É um processo do processo da senescência. A gente precisa, quando eu falei, entender a divisão do normal e do patológico, né? A gente tem uma divisão entre senescência e senilidade. A gente tem a senescência, que é o processo de envelhecimento esperado. E a senilidade é o processo patológico, né? Quando a gente tem alguma doença associada a esse processo esperado. Então, a gente tem uma série de alterações no sistema músculo-esquelético que, num nível mais patológico, traz aí inflamações crônicas. Então, na articulação, isso não é diferente. Então, às vezes, o aumento do movimento, do movimento mecânico mesmo na articulação do joelho pode trazer mais edema, né? Mas é perguntar, você está com dor? Não está com dor, então fica tranquila. Isso pode ser uma resposta do exercício, mas a adaptação a longo prazo vai ser positiva. Me fala qualquer sintoma diferente que você tiver. A minha mãe mesmo, que eu dei de exemplo, ela parou de fazer pilates e falou que a perna dela ficava muito pesada. Então, mãe, você se esforçou, a perna vai estar pesada.
né? Enfim, mas é difícil. São idosos, os idosos geralmente eles têm esse lado mais inseguro, de associação do exercício a um desfecho mais negativo. São pessoas que às vezes não fizeram exercício ao longo da vida. Minha mãe nunca teve tempo de fazer exercício. Então, não entende como que o exercício vai responder no nosso organismo e vice-versa, né? Você tem alguma coisa, Rê, para complementar? E assim, eu acho que o que é extremamente importante, né? Antes de passar a palavra para o Fabiano, não sei se o Fabiano já está com o microfone aí, o que é extremamente importante, Meire, é fazer aquela anamnese inicial e a anamnese de borda, que a gente chama, né? Antes de começar a aula. Será que ela está bebendo menos água e aí acúmulo mais de líquido numa perna que é mais de apoio dela, né? Será que ela está distribuindo peso igual nas duas pernas? Além dessas questões que a Thalita falou, a gente também tem que levar em consideração questões circulatórias, né? Se ela tomou algum medicamento, enfim, aquela anamnese de borda para os idosos, para todos é fundamental, mas para eles mais ainda. E eu acho que também a questão de não está se sentindo bem, sentiu alguma coisa, tem que falar, não é para omitir. Na verdade, eles omitem para poder fazer a atividade. Só que às vezes vai causar prejuízo. Ao mesmo tempo que a atividade pode trazer benefício, pode trazer prejuízo, né? Não é que a hidroginástica salva tudo, mas pode ser prejudicial em algum momento. Então, às vezes ela já chegou com alguma outra contraindicação e não te avisou, né? Não te alertou. Então, não foi a hidro, foi a falta de comunicação dela. Então, a gente tem esse fator educacional, né? Aí eu discordo um pouco com a Thalita do negócio do profissional de educação física e tal. Do quê? Puxando o lado para a licenciatura, a gente tem esse educacional, né? Isso é um fator educacional da gente, de chegar e orientar sobre essas questões, de educar mesmo, né? Como a gente educa o cachorro, o gato, a gente vai educar os nossos alunos também, né? Se habituarem a ter essa situação. Bom, Fabiano botou aí. Renata, deixa eu só falar uma coisa aqui da Meire. Conhecer, como você falou da anamnese, né? Entender as doenças de base, porque ela pode ter insuficiência cardíaca, ela pode ter alguma questão relacionada à função pulmonar, e aí ela vai ter mais edema, né? A Renata falou sobre isso, eu pensei nisso. Pois é. Isso a gente tem que, assim, como o Fabiano já colocou aí a pergunta, deixa eu ver. Vou seguir aí na anamnese de borda, né? Quando a gente fala de anamnese de borda, Fabiano, a gente está falando de 3 perguntas fundamentais para a segurança daquela aula. Como você está hoje, como você esteve ontem e o que você tem para me dizer antes da aula começar. Então, são 3 perguntas básicas que eles precisam te responder antes de entrar na piscina. Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui que trabalham no SESC, no Senai, assim, que são piscinas com 60, 70, 80 pessoas, tá? A gente precisa criar uma rotina de entrada e de saída e de avaliação durante a aula, para que a tua aula tenha segurança. Então, assim, tem um direcionamento diferente quando a gente trabalha com personal ou quando trabalha com essa turma de 80, né? Todo mundo entrar bem, sair muito melhor, mas seguros, né? Então, assim, essa anamnese de borda, Fabiana, ela tem que acontecer sempre, automática. Então, conforme as pessoas estão começando, professor de hidroginástica, de natação, qualquer atividade aquática, ele tem que receber o aluno ali na borda da piscina. Por isso que a gente chama de anamnese de borda, né? É aquela entrada antes de entrar na piscina que você vai cumprimentar ele, o professor e tal, e você já vai fazer as 3 perguntas ali automaticamente. Isso vira sempre uma rotina, tá? Eveline. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. O que Thalita trouxe para a gente, assim, talvez para a gente que é da água, que trabalha com hidro, essa questão de trabalhar com idoso não é uma novidade, vamos dizer assim, porque a gente está aí trabalhando há anos com
eles vão mesmo para a hidroginástica, vão mesmo para a água, né? É fato que esse público está na água. Mas quando você traz essa questão da gerontologia e a educação física, eu estou aqui me perguntando se é só um nicho com um novo nome, né? Que essa sua especialidade agora, como você coloca, você está ligado diretamente com os médicos, com uma equipe multidisciplinar, ou você vê outras diferenças nesse tratamento, né? Porque, assim, quando você traz a questão dos benefícios, né, que a população está envelhecendo, e tudo mais que você trouxe, talvez para a gente que já trabalha com idoso há muito tempo, não esteja vendo, não uma novidade, mas a gente está vendo que é um nicho que a gente precisa olhar com um olhar diferenciado, e esse termo gerontologia já nos alerta exatamente para isso. O que é que você pode trazer assim de, não, Eveline, isso aqui vocês precisam fazer diferente, né? Brincando principalmente com a água do que a gente já faz. Talvez Renata possa ajustar essa resposta aí, eu não sei, porque assim, eu estou tentando ver o que é que está tendo de novidade nisso aí. Principalmente Assim, dentro da água, né? eu te entendi. Eu acho que o seu questionamento é um questionamento talvez de 60% da educação física. A gente, antes de me especializar, eu trabalhava com idoso. Então, eu era professora de educação física do Centro de Promoção de Saúde e eu era aquela professora que, quando chegava alguém de cabelo branco, mandavam para a Thalita. Então, eu já tinha experiência. E a minha atuação, ela se transformou através da gerontologia. Porque a forma de entender o idoso é diferente, os instrumentos de avaliação são diferentes, e aí teria uma adaptação para a questão da água. Então, eu acho que teria que haver uma junção dessa visão da água, e até talvez seja um projeto interessante para todo mundo aqui, né? A forma de avaliar e a forma de intervenção também, nessa visão da intervenção multidimensional, dessa atuação interdisciplinar, onde a gente vai mesmo falar com o médico, com outras especialidades, mas, sobretudo, sobre representatividade da educação física na gerontologia. Tá? Então, assim, eu estou nos congressos da gerontologia, eu acabei de voltar de São Paulo, não tinha um profissional de educação física palestrando, não tinha uma palestra sobre exercício físico. Aquáticas, então, muito raro. Já é difícil a gente estar falando de treinamento de força, do papel do profissional de educação física, mas aquáticas, eu sinceramente, eu nunca vi nos congressos da gerontologia. E como é a área, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quem a área, é a associação científica, médica e multiprofissional do envelhecimento, é muito estranho que a gente não esteja lá dentro. Exatamente pelo que você falou. A gente acha que a gente já faz tudo. E não que você não faça, tá, Eveline? Eu era uma ótima professora antes da gerontologia. Só que a gente, é como se a gente pudesse dar um passo a mais. É como se a gente pudesse aumentar a nossa sensibilidade, os nossos receptores, para outras informações. Então, quando você vai para um congresso de geriatria e gerontologia, eu estou na palestra médica, eu estou na palestra do psicólogo, estou na palestra do nutricionista. Não é algo tão nichado como a gente vê a educação física, tá? Então, acredito que seja mais ou menos isso que eu te falei. Fala, Renata. Vou complementar puxando tá. Aqui, Eveline. A gente tem, por rotina, né? Não é o que está certo ou o que está errado, mas a nossa rotina, a gente tem vamos dizer assim, 70% a 80% do público de hidroginástica no Brasil hoje são idosos, tá? 60%, 80%, 90% dos locais que os idosos fazem atividade, a preocupação maior é com o aspecto físico. Isso aí é inegável, né? A gente pergunta, está com dor aonde? Tem algum desconforto? Qual é a doença? Qual é o medicamento? Pouquíssimas vezes, pouquíssimos são os profissionais que perguntam
sobre aspectos emocionais, sobre aspectos nutricionais. Não é que a gente vá intervir nessa área, mas a gente vai complementar o conhecimento que vem dessas outras áreas para agregar no exercício. Porque, por exemplo, se ele toma uma quantidade X de cafeína naquele dia, com medicamento Y, está irritado, está ansioso, e vem para a piscina, eu não posso chegar e passar um treinamento naquele dia, uma aula com alta intensidade para ele. Vou melhorar o condicionamento dele? Não, porque você não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Você não sabe se ele teve alguma descompensação, qual é o medicamento, como é que vai repercutir esse medicamento dentro d'água, né? Então, assim, eu vejo a gerontologia chegando para um olhar, se eu estiver errada, Thalita me corrige, para um olhar global desse indivíduo, né? Sim. Deixando o que era antigamente só o aspecto físico, e nós na água, hoje em dia, né, eu posso falar assim, que eu também faço parte desse bloco, o atendimento é em função do aspecto físico, né? Eu hoje tenho idosos como personal, e às vezes eu me pego muito só no aspecto físico, e isso eu vejo como um grande erro meu. Por quê? Porque eu não frequento os congressos, eu não faço leitura de outras áreas que estão relacionadas aos idosos, né? A minha área, especificamente de investigação e de estudo, são as grávidas. Então, eu faço uma analogia dessa gerontologia com a obstetrícia. Quantos profissionais de educação física frequentam os congressos de obstetrícia? Nenhum, né? Hoje em dia, a gente está com essa abertura maior por conta da legislação. Como a Thalita mostrou, a gente tem a oportunidade de ser reconhecido como profissional de saúde. Uhum. Já que eu sou um profissional de saúde, eu preciso entender esse indivíduo como uma forma global, entendeu? Então, esse é o meu olhar. Não sei se eu estou certo. Sim. E aí a gente precisa pensar no aumento. Está havendo uma correria muito grande num aspecto nacional e global em relação ao aumento da expectativa de vida. Então, outras profissões elas estão correndo, tentando alcançar esse aumento da expectativa de vida. E aí é isso que eu vejo, assim, a gente não, porque a gente acha que a gente já faz isso, entende? E aí a gente acaba ficando aquém tanto do que a gente poderia, tá? Como a Renata bem colocou, agora se dando como exemplo, e em relação à área também. Pois é, o Elineldo está até colocando aí o novo programa do SUS. Você vê, já vem uma nova nomenclatura, com uma nova olhar, uma nova observação. Exatamente. Como a questão da oncologia também. Eu fiz um curso recentemente sobre atividade física e oncologia, equipe multidisciplinar, né? A atividade física melhora tudo, mas na hora de um congresso multidisciplinar, estava lá todo mundo e menos o professor de educação física. Então, como essa inserção, estou entendendo o que você está querendo dizer. E a gente está sempre nesse lugar, entendeu? A gente está sempre nesse lugar. Só que a gente está perdendo essa área para fisioterapia, né? Já existe o senso comum que o idoso vai fazer exercício com fisioterapeuta. A gente não toma frente nesse mercado, né? E assim, a geriatria e a gerontologia, gente, é uma área, o geriatra, como a gente está falando da área médica, ele sabe que ele não vai cuidar de um idoso sozinho. Na cardiologia, a gente não tem essa entrada, tá? Eu estou nos dois universos. Na gerontologia, a gente consegue dialogar. Por quê? Porque o geriatra, ele sabe que o processo de envelhecimento, ele não é uno, ele é multi. Então, ele sabe que ele vai precisar de outras áreas, sabe? Então, assim, tem uma questão dessa atualização de conceitos. Olha o que a gente tem de movimento em relação à Organização Mundial de Saúde, do envelhecimento saudável, idadismo, são os guias falando muito de pessoas idosas. Então, assim, tá todo mundo muito preocupado com o aumento do envelhecimento populacional. O exercício físico é a principal ferramenta para que esse envelhecimento populacional seja sustentável. Então, a gente, enquanto profissão,
a gente também precisa evoluir, enxergar outras frentes, que são as frentes que estão aí dominando esse mercado. Eu vou abrir aqui, Elinelton, para a Ana Paula fazer a última pergunta, senão a gente vai passar do horário aqui. Desculpa. Boa noite. Deixa eu só tirar uma dúvida. O que acontece? Você estava falando, Thalita, e eu me lembrei, porque eu dou aula num projeto, e está chegando vários idosos, né, com o sonho de aprender a nadar, a partir de 65, 70, e assim, e um vai dando força para o outro. Uma chega lá e fala assim, mas eu já estou muito velha para aprender a nadar. Eu, antes de falar alguma coisa, eu tenho uma aluna lá que ela mesmo fala, ela até coloca assim, velho, ficou no passado, e ela mesmo coloca esse idadismo de lado de todo mundo. Uhum. Hoje eu me deparei, você falando de alguns equipamentos, né, que pode nos auxiliar, lá a gente não tem equipamento, né? Então, assim, hoje eu me deparei que eu preciso mudar a forma de avaliar, a forma de intervenção e a forma de passar determinados exercícios. Porque eu tenho 2 alunos lá, que um é de 19 e o outro é de 21. E agora eu estou com 4 alunos. Uma, ela está com sobrepeso bem maior, né? E eu estou com 4 alunos de 65 para frente. Ou seja, a forma de eu passar o exercício para eles, automaticamente muda. Sim, porque a gente está falando de faixas diferentes, né? E cada idoso desse vai ter um contexto biológico, psicológico, social, que a gente precisa entender. E, de fato, a gente vai ter portas de entradas diferentes com cada indivíduo, porque cada pessoa vai trazer aquela bagagem de vida que ela tem. Agora, você falou no início sobre os idosos que têm o sonho de aprender a nadar. Eu vou fechar aqui falando de algo muito importante, que é a relação bidirecional entre exercício e propósito. E o propósito de vida, ele é preponderante para um envelhecimento de qualidade. Propósito não é nada grandioso, mas, por exemplo, ter um motivo para acordar e sorrir no dia seguinte. Como você falou, ter uma pessoa idosa com um sonho de nadar é o que você pode ter de mais precioso para o seu trabalho. Porque você está falando de propósito de vida. E, com certeza, esse indivíduo vai ter mais vontade de fazer exercício, vai se empenhar mais, e a tua atividade vai fazer com que, talvez, seja o motivo por qual ele queira acordar amanhã. Porque amanhã tem a aula da Ana, sabe? E isso no envelhecimento é muito precioso, porque o processo de envelhecimento, ele fala sobre perdas, ele fala sobre aumento da reflexão sobre finitude. Então, às vezes, ter algo relacionado ao exercício físico que traga propósito é tudo que a gente quer, porque existe comprovadamente uma relação bidirecional. Por exemplo, as Blue Zones, tem o documentário das Blue Zones no Netflix. O que tem uma das questões que a gente tem em comum nas Blue Zones é pertencimento, é propósito. Então, está mais do que provado que fazer exercício, ter boa relação social, boa relação de apoio, né, social e propósito são os principais determinantes para o envelhecimento bem-sucedido. É isso mesmo. Acho que... Então, parabéns, Ana. Isso aí. Obrigada. E assim vai prosperar mais e mais idosos, que um vai falando para o outro, tive lá com a Ana me ensinou a nadar. E aí vai começar a chover idosos lá. Eu acho que, assim, a gente tem aqui um leque enorme de situações para ser falada, que a gente vai estar falando sobre uma etapa da nossa vida que já vivenciou várias situações, né? E que isso vai ser transformado, né? Então, eu acho que a gente, se deixar, a gente tem assunto aí até amanhã, né? Mas eu não posso me prolongar, porque o compromisso com vocês é do horário, também da Thalita e tudo mais. Então, assim, para fechar, eu queria agradecer muito a Thalita por
ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente aqui, complementando aqui as nossas atividades, as nossas aulas aqui na pós, e falar com vocês que a nossa aula do mês de maio é de atividades aquáticas para idosos, então não foi proposital que eu chamei a Thalita. Vou querer assistir. Para pegar o gancho e partir para a água, né? Vamos partir para essa parte da prescrição dentro do ambiente aquático, a gente vai falar de adaptações e tudo mais, tá? Especificamente, não só dos aspectos físicos, mas também o que a água pode proporcionar nas outras dimensões, né? E aí eu lembro de na verdade, de uma nomenclatura, né, que a gente usa bastante na natação infantil e que a gente volta a usar com os idosos, que aí eu vou deixar aí o ponto de interrogação que a gente vai falar sobre isso na nossa aula, sobre a alfabetização aquática, né? A gente vai ter que realfabetizar esses idosos dentro do ambiente aquático, né? Na aula de natação infantil, a gente faz isso sempre, como a natação uma ferramenta para auxiliar na alfabetização das crianças. Então, a gente já tem inúmeros trabalhos mostrando sobre isso, então a gente vai ter isso também nessa parte, tá? Então, Thalita, mega hiper obrigada aí pela oportunidade de te ouvir, de te dar parabéns aí pela palestra, e fica com você aí as palavras finais antes da gente fechar a sala. Agradeço também, acho que uma troca muito rica. Aprendi várias coisas, aprendi mais sobre dupla tarefa, inclusive, e é sempre bom estar falando com profissionais de educação física, porque é o meu propósito também, né? Ajudar e instrumentalizar os profissionais de educação física para trabalhar com idosos, na gerontologia. Então, contem comigo. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos tirar uma foto, né? Eu não sei tirar foto desse negócio, não. Tem que abrir a câmera, o pessoal aí. Eu tiro aqui com o telefone. Porque eu acho que tem gente que está trabalhando ainda. Quem puder. Vamos lá. Ó, já apareceu o Leandro, Elinel. Thalita, se você me desse um minuto, eu queria falar. Se desse tempo, não dá tempo, né? É Renata que manda. Se for rápido, o que você acha, Renata? Se for rapidinho, é por causa do horário aqui. Um minuto tem tempo? Vamos embora. Então, eu não sei quem perguntou aqui, se gerontologia era uma nova... Quem perguntou se gerontologia era uma nova modalidade? Só para eu poder... Eveline. Então, respondendo a Eveline, a Thalita até foi uma pessoa que me indicou a fazer a pós-graduação. Ela, na verdade, me referendou gerontologia e geriatria na UERJ. E, assim, o que eu posso dizer é que a sua hora-aula vai aumentar. Você, realmente, a fisioterapia manda, porque dos 27 alunos, metade dos alunos são fisioterapeutas. Então, o que a Thalita está dizendo é que nós, como profissionais de educação física e elevados agora a profissionais da saúde, para a gente poder dar conta do recado, a gente precisa entender que é doença crônica, que geralmente atinge as pessoas quando tem 45 anos, e muitas vezes a gente não entende de diabetes, colesterol, Alzheimer, o processo tudo que envolve o processo de envelhecimento, e você ficando mais acurado, com um nível mais elevado de poder intervir e saber orientar, direcionar e poder estabelecer exercícios específicos para cada tipo de perfil, de individualidade biológica, enfim, na anamnese que você for fazer, isso te deixa muito rico e você se torna um especialista. Seja na água, seja em qualquer esporte terrestre ou aéreo, o que for, você vai ser elevado a um nível médico, né? Porque você está ali conversando com pessoas. Então, por exemplo, lá na pós-graduação da UERJ, tem um enfermeiro gerontológico. Ele está acima do enfermeiro comum. Por quê? Porque ele se especializou, assim como o geriatra, ele se especializou na pessoa que é. Então, a gente, se está trabalhando com um público que é mais velho, você se tornar um especialista dessa pessoa, você tem muito a ganhar, você tem muita indicação, e aí você vai fazendo seu nome. Por exemplo, a Thalita, ela é uma potência, né? Aonde ela vai, ela fala com autoridade. Então, por isso que ela fica brigando para a gente poder elevar o nosso nível.
Pra, tipo assim, pô, vocês estão marcando toca, porque vocês querem hora-aula aumentada, mas na hora de se especializar, na hora de você estudar, na hora de você se posicionar perante a sociedade, você não sabe o que fazer, aí você vai ficar tomando, o fisioterapeuta vai vender e você não vai. Então, se você quer se vender bem, então vai estudar, vai se especializar, a tua hora-aula naturalmente vai aumentar, a tua agenda vai ficar cheia, e aí tu vai fazer parte desse mundo gerontológico, entendeu? Eu não sei se eu consegui falar de uma outra forma, né? Numa linha mais comercial, né? Conseguiu, Leandro. Obrigada pela sua colocação. Então, assim, a intenção da aula era mostrar para a atividade aquática que tem muito a ver com a gerontologia também, né? Obrigada, Leandro. Vamos tirar foto. Você vai tirar aí? Vamos lá. Tá todo mundo aí? Tcharam! E tirei. Vou botar lá no Instagram. Thalita é mais instagramável. Isso! Pessoal, obrigado, Thalita. E Beijo, boa noite. Pessoal da pós, a gente se encontra já dia 7 na primeira mentoria, tá? Abraço, pessoal. Não, gente, parabéns. Adorei estar com vocês. Parabéns, Renata. Valeu. Maravilhosa turma. Parabéns, boa noite. Tchau. Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós.